Fala pessoal, tudo bom? Shark Quant na área, meu nome é Gustavo, bora pra cima, galera. Quero mostrar pra vocês o nosso setup, tá? O nosso setup poderosíssimo, setup Shark Quant. Mas antes de explicar pra vocês como nós utilizamos esse setup, eu quero deixar bem claro que o setup ele é uma ferramenta muito boa, tá? Muito top, porém nós não operamos somente olhando para o setup. Por quê? Porque senão eu estaria anulando, né, todas as informações que nós temos na planilha, que é o principal, tá, galera? O setup ele serve ali para que a gente tenha uma confluência a mais ali nas nossas operações. Então, bora lá, galera. Seguinte, eu gosto de analisar duas formas aqui, tá? Tanto em renko quanto em tempo. O renko referente a volume, né, referente a temporal, e o tempo referente a tempo em si, porque isso traz uma confluência a mais para que a gente possa fazer as nossas operações, beleza? Então, vou pegar um exemplo para vocês aqui do dólar. Eu gosto de analisar em 7R e em 5 minutos. Por quê? Porque em 7R normalmente acontece a movimentação primeiro do que na questão do time frame devido à questão de volume, tá? Então nós temos aqui 3 princípios de operação, tá? 3 princípios ali para entrar e 3 princípios para sair da operação, tá? Quais são esses 3 princípios, pessoal? Seguinte, no nosso setup nós temos aqui média móvel, tá? Uma média móvel configurada por mim mesmo, que eu configurei baseado em algumas informações para que seja ali de fato importante junto com a nossa planilha. Então nós temos aqui essas médias móveis, olha só, essa média móvel aqui de cima e essa média móvel aqui de baixo, tá? Então qual que é o primeiro conceito, qual que é o primeiro princípio de operação? Quando nós temos um cruzamento entre essas duas médias, olha só, essa média aqui de cima e a média aqui de baixo. Aqui nós tivemos o quê? Nós tivemos um cruzamento. Então, a partir do momento que eu tenho esse cruzamento, seja ele para cima ou seja ele para baixo, eu tenho uma indicação de compra, tá? Esse é o primeiro princípio para uma possível compra neste exemplo aqui do dólar, tá bom? Então, a primeira informação é cruzamento entre as médias móveis, seja para cima ou seja para baixo, tá bom? Qual que é o segundo princípio de operação? É a agressão, pessoal. Nós temos aqui o nosso indicador de agressão que funciona muito, tá? É esse cara aqui embaixo. Perceba o seguinte, ó. Aqui ele estava vermelho, indicando uma agressão vendida, e depois aqui ele começou a mudar. Olha, aqui foi o momento de compra, de também, né? Uma agressão que estava vendida, fez um cruzamento para uma agressão comprada. Olha só, levemente comprada aqui, e depois o mercado começou a nos mostrar uma agressão de uma forma de um volume maior aqui de compra. Então, qual que é o sentido disso daqui, pessoal? A agressão é uma agressão do momento ali, daquilo que os players estão fazendo no mercado. Então, se eu consigo rastrear essa agressão, eu preciso ficar muito atento com isso, porque uma agressão do volume é muito importante, é fundamental para as nossas operações. E a agressão, ela é o segundo princípio de operação. Ou seja, se eu tive um cruzamento aqui, neste caso, né? Se eu tive um cruzamento para cima, o que eu preciso ver aqui? Se a agressão vai estar comprada. Por quê? Porque isso me dá uma condição de compra melhor, né? Agora, vamos imaginar que, beleza, teve esse cruzamento aqui, porém a agressão, vamos pegar um exemplo, tá? Se a agressão estivesse continuado vermelha, o que isso significa? Significa que nos princípios de operação estaria empatado, estaria 1 a 1. E aí eu não entro na operação, tá? O sentido é juntar as informações para que eu possa fazer uma operação com convicção. Então, se eu tenho esses 2 princípios de operação, eu já consigo, neste caso aqui, neste exemplo, fazer uma compra, tá? Porque nós tivemos o cruzamento, nós tivemos a agressão e o volume da agressão foi só subindo. Obviamente que quanto maior o volume da agressão, maior para que eu consiga permanecer na minha compra, tá? Então esses dois são os 2 princípios de entrada no nosso setup. Qual que é o terceiro princípio, tá? Mas antes de falar sobre o terceiro, pessoal, quero dizer para vocês que a partir do segundo princípio de operação, nós já conseguimos fazer uma operação ali, tá? Então o terceiro é esse cara aqui. A partir do momento que o candlezinho, né, as velas, elas ficam azuis aqui no sentido de compra ou fica vermelho para venda, tá? Então a partir do momento que eu tenho uma mudança de volume ali na cor da vela, isso também é uma condição de compra, uma confirmação, uma confluência, né? Como eu disse aqui no começo do vídeo, o princípio de operação.
Ou seja, recapitulando aqui rapidamente, nós temos 3 princípios de operação, seja para compra ou seja para venda. O primeiro princípio é o cruzamento, o segundo é a agressão. Obviamente que a agressão precisa estar do lado do cruzamento, né? Mais uma vez, se é comprado, então a agressão precisa estar comprada. Se o cruzamento for para baixo, a agressão precisa estar vendida, beleza? Esse é o raciocínio. Então são 3 princípios de operação para entrar. Quais são os 3 princípios de operação para sair, Gustavo? Os 3 princípios de operação é o inverso. Então vamos pegar esse exemplo aqui do próprio dólar mesmo, pessoal. Nós temos aqui, ó, ele estava comprado, né, desde aqui de baixo, correto? A agressão, percebam o seguinte, a agressão ela estava mais forte no volume ali comprador e depois ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí aqui eu quero mostrar para vocês o primeiro princípio de saída da operação, tá? Assim que a nossa agressão ela está diminuindo e ficou vermelha, esse daqui é o primeiro sinal, falar, opa, eu acho que vou ter que sair dessa operação. E qual que é o segundo? O cruzamento, né? Se nós tivermos um cruzamento para cima, comprado, e aí depois eu vejo aqui que teve um cruzamento para baixo vendido, eu tenho que falar, opa, preciso ficar atento para sair da operação. Então, neste caso, juntando essas duas informações, aqui nessa região seria a minha saída da minha operação. Obviamente, que vocês podem perceber também algo muito interessante, que é o terceiro princípio de saída, é porque assim, quando nós temos essas duas médias aqui, certo? Elas estão se distanciando uma da outra, quanto maior for a distância, melhor para que eu continue na operação, tá? Agora, quando ela começa a diminuir essa distância, tá vendo? Olha só, entre as duas, né? O que que significa? Significa que eu preciso ficar atento para já sair da operação. Então, aqui nós temos 3 princípios de saída da operação. Por isso que esse setup é incrível. Ele nos mostra 3 princípios de entrar numa operação e 3 princípios de sair de uma operação. Lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Obviamente, a gente não opera somente com esse setup. Então, eu preciso olhar esses princípios de operação do nosso setup, mas quem vai mandar vai ser a planilha, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês a nossa planilha Shark Quant, maravilhosa, olha só. Então, pensa nesse contexto ali. Nós tivemos do dólar os 3 princípios de operação para comprar o dólar, correto? E aí eu olhei para a planilha está mostrando o quê? 12 informações para comprar contra 2 para vender, ou seja, uma compra maravilhosa, pessoal, porque daí nós fazemos a somatória dos 3 princípios de operação do gráfico, mais as informações da planilha, que é o principal, ou seja, no total nós tivemos aqui 15 informações para comprar, tá? 12 da planilha, mais os 3 do nosso setup, ou seja, o dolinha explodiu e foi uma pontuação de 40, 50 pontos, tá? Uma operação maravilhosa. O mesmo raciocínio é para o índice, tá, pessoal? Percebam o seguinte, o índice neste dia aqui, ele também estava fortemente vendido, e eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico o que aconteceu com o menino índice também, olha só. Menino índice despencou. Então, ou seja, nós precisamos confirmar o setup, graficamente falando, confirmar com a planilha para que a gente possa fazer umas operações com convicção. E qual que é o sentido aqui para a gente estar finalizando esse vídeo? Por que que eu deixo também em 7R e em 5 minutos, tá? Porque eu gosto de ter uma confirmação desses 3 princípios de operação no, no 7R, tá? E eu também gosto de ter esses princípios de operação nos 5 minutos, olha só. Tá? Então é uma confirmação a mais. Eu olho sempre primeiro o renko, tá? Porque é referente a volume. Então, se teve um cruzamento no renko, eu já corro para olhar os 5 minutos. Teve um cruzamento nos 5 minutos, obviamente, junto com a agressão, ou seja, é mais uma informação, é mais uma confirmação de uma compra, neste exemplo aqui, do dólar, e de uma venda, no exemplo que eu mostrei para vocês no índice. Fechou? Então, bora para cima, pessoal. Esse é o nosso setup Shark Quant. E é isso aí, qualquer dúvida é só mandar mensagens aí. Se inscreva no nosso canal, tá, galera? Deixa o like se você gostou desse vídeo também. Sigam a nossa página lá no Instagram, porque lá também a gente passa muitas análises, feedbacks ali dos nossos alunos, dos nossos assinantes. E é isso aí. Bora pra cima, Shark Quant na área.